Professora Luciane, tudo bem, Luciane? Tudo bom, tudo bem, Dri, Rovai, todo mundo que está nos acompanhando. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. Vamos começar falando do seu colega aí, né, Eduardo Bolsonaro, que está lá atuando nos Estados Unidos, e agora eu estava vendo aqui uma notícia de que o PL vai pedir para que ele continue sendo deputado e que ele exerça, estão vendo brechas no regimento, para que ele exerça o mandato dele à distância. Luciane. É assim, é absurda essa proposta do Partido Liberal. Eu não acredito que haja uma saída regimental para essa situação. Se houver alguma tentativa, vai ser na base do motim, que é a modus operandi da extrema-direita. Eles vão tentar buscar também ressuscitar aquela PEC da blindagem. Eles vão tentar, de todos os caminhos, dar uma sobrevida para a vida política do Eduardo Bolsonaro, mas que está com os dias contados. Acho que é flagrante, transmitido ao vivo os crimes de lesa pátria que ele vem cometendo. A gente mesmo já notificou o Ministério da Justiça, que já acolheu a nossa denúncia, remeteu à Polícia Federal. Então, são vários os inquéritos já que estão em andamento, que vão apontar a ilegalidade da atuação do Eduardo Bolsonaro. E a gente percebeu no vazamento das conversas ali do celular do Malafaia como que eles vão tentar se organizar, que a gente meio que já sabia, mas aí a gente tem as provas de como eles vão pensando, mas é absurdo, é ultrajante que o parlamento, que o setor do parlamento brasileiro se preste a colocar os interesses privados dessa família acima de tantos temas fundamentais que a gente precisa fazer avançar no nosso país. Você acredita que algum deles, Eduardo, por exemplo, vá ser cassado por esse parlamento? Eu acredito que eles serão cassados, eu acredito muito, porque existe muita materialidade. Pode ser que eles possam caminhar ali de alguma forma no regimento para que haja perda do mandato sem uma cassação em plenário. Pode ser que aí sim eu acredito que eles consigam buscar alguma brecha do regimento. Mas, assim como foi o caso do Brasão, que não foi a voto de plenário, mas eu acredito que é insustentável a situação do Eduardo Bolsonaro. E a anistia, Luciene, como que você tem visto aí porque é a luta, né, da Bolsonaro? Então, né? O Mota vai garantir que não vai à votação? Qual que é? Olha, a gente não sabe quais são os acordos e o que eles estão negociando. A gente não participa dessas movimentações. Mas eu acho que foi muito pedagógico nesse sentido o motim do retorno do recesso. Quando eles resolvem sequestrar as mesas do Congresso Nacional, numa prática de continuidade de paralisação dos trabalhos da democracia, querendo impor essa pauta da anistia, associado e articulado com uma trama internacional do governo Trump, através da taxação, através da intimidação e tentativa de paralisação do nosso judiciário. Eu acho que nesse momento fica estabelecido que há uma dificuldade de diálogo entre a própria extrema-direita e setores do centro e da direita que se aliaram estrategicamente no poder deles a esse setor da política. Então, eu acho que
pela forma como as coisas se conduziram, acho que fica muito difícil o presidente Hugo Motta voltar com essa temática da anistia, porque ele foi chantageado ali naquela situação. Eu estava lá o tempo todo, a gente acompanhou todos os dias desse motim, porque foi um motim aquilo, não foi uma forma de fazer obstrução, aquilo não está dentro do jogo democrático de direito, porque além da forma, há de se observar o conteúdo das atuações e como que a política se movimenta. O conteúdo é flagrantemente atentatório ao Estado Democrático de Direito. É uma prolongação daquela tentativa do golpe. E foi constrangedor, foi tristíssimo de perceber aquela situação e como foi difícil a retomada, mas que no final aconteceu. Então, eu acho que não tem clima nenhum nesse momento para a volta da tramitação da anistia, e aí eles ressuscitaram essa outra proposta, né, da PEC da blindagem, que vai buscar tirar a prerrogativa do STF de fazer a investigação dos parlamentares. É muito importante lembrar que mais da metade dos deputados que compõem o Partido Liberal são investigados já pelo STF, muitos já estão indiciados, respondem por crimes de várias naturezas, e, inclusive, Dri Rovai, eu estou aqui no STF nesse momento. Eu estou conversando com vocês do STF, que a gente está participando de uma audiência pública que foi chamada pelo ministro Flávio Dino para debater a proteção dos biomas do estado de São Paulo, Cerrado e Mata Atlântica, que foi provocada pelo nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar. Então, a gente está falando aqui dessa luta que existe entre o Congresso e o STF, e a gente está nessa semana com matérias muito importantes de interesse do Estado de São Paulo, de interesse das mulheres aqui tramitando no STF. Falando em STF, falando em Partido Liberal, falando em bolsonarismo, eu lembrei do Tarcísio. Aí eu queria te perguntar, o Tarcísio teria feito, segundo os vazamentos lá, ele teria procurado o Supremo, né, para o ministro Gilmar Mendes, para tentar facilitar a vida do Bolsonaro, tentar construir ali uma ponte para o Bolsonaro poder ser o nosso diplomata em Washington. Veja que loucura. Como é que está aí a sua atuação, do Gianazzi também, que tem uma atuação muito de zagueiro marcador aí na Assembleia Legislativa, em relação ao governo Tarcísio, deputada? Olha, Rivaia, assim, o governo Tarcísio, ele tem provocado ataques históricos gravíssimos em várias áreas da nossa vida pública. O que ele tem feito com relação à educação é algo assim, criminoso. É criminoso. A gente ainda vai conseguir que ele pague por todos os crimes que ele está cometendo contra os estudantes, contra os profissionais da educação. E quando você fala do Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, ele é relator de várias ações que nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, que é formado por mim, pelo professor Carlos Gianazzi, pelo Celso Gianazzi, ele é relator de várias ações. Uma delas é muito importante, que é sobre as escolas cívico-militares, que o Tarcísio, ele quer de todas as formas implementar no estado de São Paulo. A gente já conseguiu que a ONU, a gente foi até a ONU, foi até o Alto Comissariado da ONU, através da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Federal, em parceria com o deputado Raymond, do Rio de Janeiro.
Nós fomos até a ONU e a ONU atendeu o nosso pedido e fez uma recomendação expressa para que os estados e municípios sigam a orientação do governo federal, que acabou com o PECIM, mas os estados e municípios brasileiros, eles seguem implementando as escolas cívico-militares, que são contra os tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário internacionalmente. Por isso que a ONU fez esse alerta. Então, é uma situação gravíssima. Além desse desmonte que ele tem implementado na educação, e que está sendo debatida, a gente trouxe esse debate aqui para o STF, essa audiência que a gente está fazendo hoje aqui, que é uma audiência pública, também fruto de uma outra ação do nosso coletivo, ela vai falar de como o governo Tarcísio desmontou as políticas ambientais do estado de São Paulo, como ele vem aprofundando esse desmonte e desprotegendo 2 biomas que existem dentro do estado de São Paulo, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. O Cerrado, só para vocês terem uma noção, ele tem como função estratégica armazenar toda a água que vem lá da Amazônia, depois ele vai desaguar no Pantanal. São sistemas integrados. E o que a gente veio demonstrar aqui? Que, por exemplo, políticas que estão sendo implementadas, como a nova Raposo Tavares, como ampliação do novo anel, do Rodoanel Mário Covas, como, por exemplo, ele está querendo ampliar a área do Instituto Butantan, desmatando mais de 1.500 árvores centenárias. Então, a gente veio aqui trazer o debate demonstrando que, ao mesmo tempo que o governador Tarcísio diminui as verbas orçamentárias para a conservação e preservação dos biomas, ele ainda tem várias legislações onde ele atua atacando a legislação ambiental. E, Rovaidre, lembre-se que ainda está em vigor no estado de São Paulo, uma legislação gravíssima que regulariza a grilagem de terras de grandes fazendeiros, que também é alvo de discussão aqui do STF, a relatora é a ministra Carmen Lúcia, e a gente vem tentando trazer esse debate aqui para o STF, porque se trata de algo gravíssimo que ataca a reforma agrária tão necessária, que ataca também a conservação ambiental dentro desse contexto de emergência climática. O Tarcísio, ele quer ser o novo presidente da República, ele quer ser o herdeiro político do Bolsonaro, e para isso ele vai se sujeitar àquele papelão que ele fez lá na festa de Barretos, de levar um bonequinho do Bolsonaro para dizer que não, que ele está sendo injustiçado. Não está sendo injustiçado, ele está tendo o devido processo legal, ele tem direito à ampla defesa. O que ele cometeu foi uma série de crimes, desde roubo de joias, a falsificação de carteira de vacinação, a vários escândalos de corrupção. Não se esqueçam das barras de ouro no Ministério da Educação. Quantos ministros da Educação passaram pelo governo Bolsonaro, destruindo e ainda desviando os recursos públicos, chegando à tentativa de golpe, e agora com articulação escancarada internacional. Então, assim, é gravíssimo, sinto muito que ainda nas pesquisas o Tarcísio se mantenha de uma forma resiliente, porque pelo que ele está entregando, os dados da segurança pública, então, são escandalosos. Também levamos essa denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dobrou no último ano o número de crianças e adolescentes assassinados pela Polícia Militar. A gente teve vários escândalos dessa falsa política pública de segurança pública que está sendo implementada pelo DERIT. Então, assim, são várias as áreas problemáticas no estado de São Paulo, que tem um orçamento recorde, 300 bilhões, e, ao mesmo tempo, a gente não consegue levar desenvolvimento. Só no ano passado, a gente tinha mais de 100 mil pessoas em São Paulo aguardando cirurgia. São Paulo tem mais de 60 mil estudantes jovens de 15 anos fora da escola pública, fora do ensino médio. A gente tem problemas gravíssimos de saneamento básico. Tem mais de 40% de todo o estado de São Paulo que não faz a coleta de esgoto. A gente tem graves problemas estruturais em São Paulo, e o governador Tarcísio, ele aprofunda todas essas questões.
Deputado, eu queria te perguntar também sobre um julgamento que acontece nessa semana no Supremo, com base numa ação protocolada aí pelo seu mandato, sobre a questão da repatriação de menores em caso de abuso doméstico, que as mães de aia, que são separadas dos filhos ao voltar ao Brasil, né? Eu queria que você explicasse a importância desse julgamento, que evita, né, para evitar que crianças que tenham aí o histórico ou comprovações, indícios comprovados, né, de violência em ambiente doméstico, evitar a repatriação dessas crianças. Olha, Adri, a gente está dando um passo, porque nós já formamos maioria, já está 3-4 semanas no julgamento dessa ADIM, que também foi protocolada pelo nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar. O que acontece? O Brasil é signatário da Convenção de Haia, que trata de inúmeros artigos, de inúmeras questões internacionais, penais. Uma delas é sobre o artigo 13, que vai falar sobre a repatriação de crianças, dizendo que no nosso caso, uma brasileira que tenha um filho nascido no estrangeiro, se ela sair com essa criança sem a permissão do genitor, ela estaria cometendo um sequestro internacional e que, portanto, quando chega aqui no Brasil, a Polícia Federal teria que pegar essa criança e fazer a repatriação. Essa legislação, ela ignora a situação de violência doméstica como excludente desse tratado internacional. A nossa ação visa trazer para dentro da Convenção de Haia, pela primeira vez na história da Convenção, o debate sobre a violência doméstica. É importante dizer que a gente vive uma pandemia mundial sobre violência doméstica. O número de violência doméstica cresceu em todo o mundo, em todos os continentes. E o Brasil, que tem muitos problemas nessa área, os nossos números são alarmantes, mas, por um outro lado, nós temos uma legislação muito avançada, que em outros países existe também a violência, mas não tem a legislação. Então, a gente está trazendo esse debate dentro do STF para reinterpretar esse artigo, colocando como excludente de situação de repatriação a violência doméstica, com a seguinte tese: a violência doméstica cometida contra uma mãe, ela é uma violência doméstica cometida contra a unidade familiar e, portanto, alcança a criança. A gente propôs, e isso tem sido aceito pela maioria, já foi aceito pela maioria dos juízes, a mudança da interpretação de que a violência doméstica atinge a família. Portanto, a família precisa de proteção. E, portanto, essa família, essa mãe, ela fica junto com o seu filho, porque ele também foi atingido por essa violência. Porque antes, a violência, mesmo que ela fosse cometida em muitos países contra a mulher, se não foi contra a criança, eles não era um motivo de excludente. A mãe tinha que ficar sem o seu filho. Veja que absurdo. Pode parecer assim, algo inacreditável, mas é isso que acontece até hoje. E a partir desse julgamento, que se finaliza na quarta-feira, a gente vai conseguir algo extremamente importante, que é mudar essa concepção sobre a violência doméstica, ela contra a mulher, é contra a família, portanto, é a família que precisa ser protegida. E isso vai repercutir depois, inclusive, nos casos de decisão aqui da aplicação da Lei Maria da Penha, que é a nossa maior legislação de defesa dos direitos das mulheres. Então, é um passo muito importante, porque a partir de agora, então, quando terminar esse processo, a AGU
vai ter que estabelecer quais serão os novos procedimentos e a gente vai ter segurança para que essa mulher não seja mais uma vez revitimizada, tendo que escolher entre a própria vida ou deixar o seu filho nas mãos do seu algoz, do seu agressor. Então, é algo, assim, extremamente forte, importante, sobretudo no mês que nós estamos, no mês Lilás, no mês onde a gente faz o debate sobre as condições, sobre como que estão as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, é algo muito importante e a gente espera que na quarta-feira a gente tenha o término desse julgamento. O relator é o ministro Barroso, que já fez o seu voto e que tem sido acompanhado por todos os ministros até aqui. Agora só falta o voto da ministra Carmen Lúcia e do ministro Gilmar Mendes. Deputada, eu queria perguntar para você qual a tua expectativa em relação à CPI do INSS? Então, você sabe que essa CPI, o que foi que aconteceu? Não sei se vocês já viram o que aconteceu, né? Existiam regimentalmente, que teve um problema na questão a gente tinha alguns deputados nossos da base do governo e senadores que estavam escalados e eles não estavam ali por missões externas naquele momento que estava instaurado. E o que acontece no Senado é que o regimento é diferente e quem substitui é o partido com o maior número, que no caso era o PL. Daí foi por isso que deu essa mudança na configuração. Eu acredito que é uma CPI que vai trazer à tona que esse esquema foi, primeiramente, aprofundado no governo Bolsonaro, todos os dados já demonstram isso, e que foi no nosso governo, que esse esquema foi desmistificado, foi revelado e está sendo combatido, porque já existe um processo muito forte instaurado e, inclusive, o governo já iniciou a devolução desses valores que foram de forma ilegal, absurda, retirada dos aposentados. Então, a nossa expectativa é de que vai ser uma CPI onde, como foi no dia 8 de janeiro, que eles queriam porque queriam a CPMI, quando ela foi instalada, começou a vir à tona toda a trama, e depois fala que não é bem assim, né? E que é anistia. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. E só quero lembrar que essa questão do desconto dos aposentados não é algo que aconteceu só com essas organizações que estavam ligadas ali, de alguma forma, ao INSS. Foi revelado há 10 dias, mais ou menos, que bancos como o Banco Bradesco realiza desconto de aposentados de forma indevida também. Inclusive, eu já pedi na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação, a convocação da FEBRABAN e também do presidente do Bradesco, para que ele explique esses descontos ilegais que foi revelado numa reportagem especial. Muito bem, queria te agradecer, Luciane. Volta aí, bom trabalho no Supremo Tribunal Federal, e a gente vai continuar acompanhando essa questão da violência doméstica também. Obrigada, viu? Obrigada, queridos. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Tchau.